Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo. Hoje a conversa vai ser com o nosso amigo e irmão Giovanni Vaz. Então vocês que nos acompanhem pelas redes sociais, o canal do YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, também comente e compartilhe para mais pessoas poderem ser alcançadas através desse testemunho. Giovanni, seja bem-vindo a mais um Pod Cristo. Obrigado. Oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho. Bem legal. Então é o seguinte, pessoal, vocês vão conhecer hoje um pouco mais da vida, do testemunho do Giovanni. Giovanni, tu nasceu em lar cristão? Não. Não nasceu em lar cristão? Não. Com que idade que tu se converteu, que Jesus te achou? Eu me batizei em torno de 27 anos. 27 anos de idade? Até os 27 a gente já tá bem maduro, né? Já passou assim por um bocado de coisa da vida. Até algumas experiências meio fortes. Tem alguma experiência? Sim, na verdade eu sempre procurei na minha vida ter convicção daquilo que eu queria fazer, né? Certo. É uma experiência que dá pra gente comentar. E quando eu decidi me converter, eu participava dos cultos, já minha família era cristã nessa época já. Meus tios, tenho 2 tios que eram pastores. E aí eu tinha decidido, mas estava naquela, não vou, esperava, aquela pressão, aquele medo, digamos assim, que a gente tem, né? Uhum. E aí um dia eu estava escutando ele em casa, eu tinha um estúdio de foto, eu vendia material evangélico, e só que eu não era cristão, então eu usava, digamos, mais para lucro. Vendia digamos. material evangélico E que não era cristão. Aí é um pedaço da conversão também. Sim. Sim. Legal. E aí tinha um monte de CDs e um CD eu não vendi. Uhum. O Judson de Oliveira. Levei pra casa pra ouvir o porquê, o que tinha ali. Não conhecia, né? Não era tão famoso. E coloquei o CD. Escutei um hino que mexeu muito comigo, que foi Que Amor é Este? E tocou no meu coração assim, de uma forma que eu tinha vontade de sair correndo e ir lá falar com o pastor. Agora que eu quero me batizar, o que Olha eu só tô o fazendo mistério. aqui parado, Ele esperando. vendia material cristão, vendia CD. Naquela época era CD, pessoal. Então vendeu todos os materiais, sobrou um CD que ele não vendeu. Levou pra casa pra ver o que tem esse CD. Vamos ver, tá arriscado, porque ninguém gosta. Aonde ele escutou um hino que falou com ele. E o detalhe é que eu me converti num domingo, eu me batizei no domingo, no próximo outro domingo eu estava cantando já o Eco da Liberdade. Glória a Deus. E acho que dei um mês ou mais tardado, aquele hino que foi a minha conversão, dá pra dizer assim, eu cantei ele na igreja. Bah, forte testemunho, olha aí. Então vendia material cristão, mas não teve um encontro com Jesus. Justamente o CDzinho que não vendeu foi o que levou para casa, escutou e Deus entrou de alto a baixo e o véu se rasgou. Muito bom, legal, forte, testemunho forte. E daí como que foi ao longo da vida, assim? Como? O longo da vida, uma experiência com Deus, o que te chamou a atenção? Depois que eu me... depois. Bom, aí graças a Deus foram vários, né? E a gente trabalhou... Até essa semana eu estava comentando, depois desse dia, no caso eu me batizei no domingo, no outro domingo eu já estava cantando o Ecos da Liberdade, nunca mais parei. Sempre fazendo atividade. Certo. Dizia, não, agora deu, não vamos fazer nada. Eu e a Adriana conversava, agora deu, dali um pouco, a gente quando via, nem se dava conta, quando via, estava trabalhando. Tava trabalhando na obra. Teve troca de pastores, tudo, e a gente sempre ali fazendo alguma coisa. Então foram várias coisas. Uma que chama atenção. Uma experiência, então vamos fazer o seguinte: antes de Jesus e uma experiência depois de Jesus. Antes. Antes acho que dá pra usar essa que eu falei, da conversão, né? Isso tipo assim foi que eu senti. Claro. A presença de Deus ali antes de eu de ser convertido realmente, né? Tá bom. Em uma pós dá pra colocar uma do John. O John tinha. Teu filho? É meu filho. O John, meu filho, tinha 2 anos mais ou menos, ele tava brincando numa piscininha e ele sentou na guardinha e caiu para trás e bateu a cabeça. Um corte, na hora a gente olhou um corte, sei lá quantos centímetros, mas assim, mais ou menos, e saiu muito sangue. Tanto é que a minha sogra que estava lá, a gente pegou o carro, saiu rápido pro hospital, ela enrolou a toalha, manchou toda a toalha, encharcou de sangue e a roupa dela também. E nós chegamos no hospital, as enfermeiras tentando acalmar nós. Calma, ele é criança, ele
resiste mais que nós, é mais forte que nós. Mas a gente via na expressão delas o medo, sabe? É que não tava boa coisa, né? Exatamente. E aí foi levado, chamaram o médico rápido, o médico deu uma olhada, vamos ter que rapar a cabeça dele para ver o ferimento, como é que está. E a enfermeira segurou, inclusive foi um trabalho bem longo, consegui segurar ele com 2 anos, chorava e gritava, nós segurando ele ali. A enfermeira começou a rapar a cabeça dele, e lá pelas tanto o médico começou a ficar com raiva, porque parecia, pelo mínimo, a enfermeira rapava a cabeça e não aparecia o corte, aquele sangue saindo, e a enfermeira rapava pelas tanto, só um sinalzinho assim. Aí ele perguntou, daí o médico, não, isso aqui não é nada, isso aqui toma um paracetamol, cuida para ele não dormir nas primeiras horas, mas vai ficar tudo bem. Aí na hora a gente não se dá conta do que aconteceu. Aí voltamos para casa, chegamos em casa, eu impressionado um pouco, todo mundo viu o corte, mas pensei, não, de repente escorreu sangue, a gente pensou que foi, mas não admitia que era Deus que tinha feito alguma coisa. Aí eu comecei a pensar, peraí, mas a cabeça dele foi raspada. Eu olhei, o cabelo dele estava intacto. Lá no hospital, rasparam a cabeça dele. E daí chegou em casa e sumiu a raspadura. Sim, não tinha corte, que a gente viu o corte, não tinha o corte, mas... E o cabelo dele estava normal. Isso aí é um mistério forte também. Porque eu é que não duvido de nada, né? Eu não duvido. E eu já vi casos, até... Quem está nos escutando tem também uma experiência com Deus. Eu estava conversando uma vez com um amigo, ele já é jubilado, já senhor de idade, que ele ia fazer uma cirurgia nos olhos de catarata, não enxergava nada. E de noite, na oração dele, ele pediu para Jesus operar ele. E ele deitou, dormiu. E quando ele dormiu, veio um anjo que é Jesus, né? O Senhor Jesus veio e operou ele dos 2 olhos, e no outro dia ele estava enxergando normal, só que daí ele estava com a consulta marcada, ele pegou e foi igual para ver o que o médico ia dizer. Chegou lá, era uma mulher, uma doutora, daí ele deitou, a doutora começou a olhar os olhos dele, e daí ele, daí a doutora falou assim, mas tu já fez a cirurgia? Aqui tá o sinal aqui, ó, foi operado já. Tá entendendo? Ele foi operado em casa, aconteceu um milagre. Ele foi lá só porque tava registrada a consulta, tava marcada, ele teve que ir lá. Chegou lá, a mulher disse, não, aqui tá o sinal, ó. Tu tá enxergando bem? Sim, tô. Já fui operado, doutora. Tá, então pode ir pra casa. Tá feito. Jesus fez a obra, Jesus curou. E esse corte, chegou lá, raspou o cabelo, chegou em casa, o cabelo tava tudo de volta, não tinha nada de raspado, e o corte, digamos que era de 5 centímetros, vamos dizer assim, não tava em 2 milímetros, né? Era um furinho só. Inclusive pra gente, agora, depois de grande, ele corta o cabelo diferente, mas tem que rapar, bem rapadinho, pra poder enxergar o furinho que ficou, cicatriz mínima. Mistério é forte, né, mano? Mínima. Bom, no outro dia ele tava no balneário, era fim de ano, Natal, correndo, tinha chovido na areia lá e jogando e brincando. Segue o... Será? Glória a Deus. Então essas são as experiências, né, da vida, porque imagina só, tu não tinha nenhuma experiência forte com Deus. Eu creio que ainda tem mais do que essa, né? Sim, graças a Deus. A gente viu, a gente sempre trabalhou, como eu falei na igreja, né? Há muita coisa pessoal, particular, assim, de Deus cuidar da gente, sabe? Coisas tremendas já aconteceram. E sobre o GDAP. O que é o GDAP? Grupo de Dramatização Abba Pai. Grupo de Dramatização Abba Pai. Eu já era Giovanni. Não. Então tu vê o GDAP, como que surgiu a ideia do GDAP? É bem interessante também. Eu tô na frente do GDAP desde quando que iniciou, mas não foi eu que criei o GDAP. E eu achava que era. Muita gente pensa, mas não. Na verdade o GDAP quem criou foi o irmão Rubens.
Rubens Melo. Ah, é? Irmão Rubens. Legal. E bem interessante que eles oravam, ele e o saudoso Edemir Guerreiro, que era meu primo, para Deus me converter. Eu não me lembro dele. Para mim fazer teatro, porque eles queriam, achavam interessante ter alguma coisa na igreja. Antigamente era feito, os irmãos mais antigos, assim, lembram, era feito só em época de Natal e Páscoa. Eles chamavam de programa, não era teatro, era os programas. Ah, um programa. E aí eles queriam desenvolver alguma coisa nesse sentido, mas oravam há muito tempo atrás, porque eu já fazia teatro fora. Ah, é? E uma outra coisa interessante que eu dirijo os teatros, escrevo as peças, né? E eu sempre gostei de teatro e eu não sei atuar. Como eu atuo, acho que atuo mal, ou não o suficiente, eu resolvi ser diretor. Tu só escreve a peça e fica na volta. Eu dirijo, eu coordeno. Eu sei o que tem que fazer, mas não sei. Não é que eu não saiba fazer, mas os atores lá são bem melhor que eu. Teu chamado é esse, né, mano? Exatamente. Eu já atuei mas não me sinto tão à vontade também pra fazer. Esse teatro que eu fui ali, que tava a conversão de um gaúcho, não é? Então, sim. O que aconteceu? O gaúcho, vocês nos acompanham, olha só, o que eu assisti, uma peça de teatro, eu vou falar resumidamente pra dar tempo até, vocês nos acompanham. A conversão de um gaúcho. Era um gaúcho, pensa num gaúcho grosso, mais do que dedo destroncado. E o que aconteceu? Tava passando pelo... Vai me ajudando, se eu vou me lembrar. Estavam passando por um momento difícil financeiro. E ele era grosso, bagual, enraizado, né? Ô mulher, e agora? Não vamos conseguir pagar as contas, o que temos ali não vai dar nem pra, sei lá o que, pagar uma conta. E disse... nem comida pros filhos. Nem pra comida pros filhos, tinha 2 filhos pequenos. E tinha o capataz dele, que era o... Tiburcio. O nome do capataz era Tiburcio. O nome do capataz era Tiburcio. E do gaúcho, como que era o nome do gaúcho? O gaúcho era o... Agora eu não me recordo, deixa eu ver. Era o capataz. Um era o Tiburcio. Acho que o gaúcho que era o Tiburcio. Mas não vem ao caso. O capataz é outro. É tanta coisa na cabeça. E tinha, eu vou dizer, o Tiburcio. Chama lá o Tiburcio. Vou imitar bem como eu lembro. Chama lá o Tiburcio. Vem aqui, Tiburcio. O negócio é o seguinte. Eu vou ter que te dar as contas aí, porque a coisa não anda boa aqui na fazenda. Temos sem dinheiro nem pra boia. Olha, patrão. Eu não vou embora. Eu nasci e me criei aqui, estou muitos anos aqui e eu não vou embora. Daí eu não me lembro se foi o Tiburcio ou a mulher do Tiburcio que recebe o missionário. O missionário, na verdade foi o capataz que recebeu. O capataz nesse meio tempo recebeu um missionário fazendo a obra do Senhor, anunciando as boas-vindas, salvação do evangelho. Provavelmente não era daquela região, né? Tinha vindo a primeira vez pra cá, não conhecia. Não era daquela região. Olha só o que ele escreveu. Então até que as falas, né? Tem uma cena engraçada que o pessoal comenta, né? O capataz recebe ele e daí o missionário diz: não, vem cá que a patroa mandou te dar umas bolachas. E ele vira em perna, né? Porque bolacha, pra nós, que bolacha é biscoito, né? Mas lá pra cima, lá bolacha é tapa. É verdade. Daí eu lembro assim, não, chama um missionário aqui. Ó, a patroa mandou te dar umas bolachas e depois mate. As bolachas que a gente come, o mate é o chimarrão. E ele, não, tenho que ir, eu tô com pressa. E saiu correndo, outra hora eu venho aí. E daí nisso o Tiburcio falou com o patrão, ó, patrão. Chegou um tal de missionário aí, fazendo uma obra de Deus, e marcou uma visita. Esse tipo de gente eu não quero aqui nas minhas terras. E embraveceu, o gaúcho era brabo, né? Esse tipo de gente no mínimo vai pedir dinheiro, né? Que eu lembro. 10%, esse tal de 10%. Mas nem sabia que era 10%. Mas nem sabia que era 10%. E daí... Não quero receber... Não. Se é pedir, não, sei lá o que. Tá. Daí passou-se os tempos. O missionário chegou na casa, né? Sim. Chegou na casa e o gaúcho meio contrariado, com a faca na cintura, meio brabo, e passava a mão na cara, e eufórico. Não, e tava discordando, não tava muito contente. Mas daí ele botou na prova o missionário. Se Deus me tirar dessa situação aqui... Se eu tiver que
que der para comer para meus filhos amanhã. Se eu tiver que dar o que comer para meus filhos amanhã, eu deixo você vir e pregar e fazer e falar esse Jesus aqui. Que ele nem sabia que era Jesus também, não tinha ideia. Então daí eu deixo tu vir e falar desse Jesus aí, que eu nem sei quem é esse Jesus aí. Mas amanhã, porque eu não tinha nem o que comer, né, mano? Imagina. Sim. Eu que já não tá, já naquele próprio horário já não tinha mais o que comer. E amanhã eu vou comer o quê? Sim. Daí o missionário apertou a mão do gaúcho e disse assim, ó, tá marcado. Daí o missionário, você foi, né? Sim. E entrou em comunhão com Deus vivo, buscou ele, falou, Senhor, preciso ganhar essa alma. E se exclamou e levou a presença do Deus vivo, o gaúcho e a sua família. Explicou a situação. Daí veio o Tibúrcio. Patrão, tá sobrando as sementes, né? Não, na verdade, nessa parte aí específica, o próprio Tibúrcio comprou para ele as coisas. Ele disse que devia mais para ele do que ele devia o patrão. O patrão queria mandar ele embora porque não tinha o que dar para ele comer, nada mais, né? E aí ele... Só que isso, lógico, não aparece na peça, né? Mas aí a filha diz, o dono da venda deixou um monte de coisa aqui, até rapadura tem, bolacha, chimia, tudo. Ou seja, no outro dia superabundou, né? Sim. Que aparece até na peça a filha do gaúcho comendo um pão com chimia e tinha chimia por tudo, até os queijos, até no nariz, assim, ó. Era muito engraçado. Rapadura, coisa de campanha, coisa grosseira, né? Sim. E o gaúcho ficou tão feliz que daí chegou o missionário e o missionário pregou, converteu a família e depois não faltou nada, nem o alimento, né? Sim. Porque ele ensinou. E aí depois mais no final da peça aparece eles faceiro, que deu certa colheita. Ele, inclusive, o patrão colocou o sítio à venda como garantia da semente para poder comprar e tentar colher. Mas Deus ajudou tanto que sobrou tudo, deu tudo certo. Pagou e tirou daí. E eles se converteram, aceitaram Jesus, né? É porque é muito normal nos dias de hoje acontecer isso. E a gente vê isso. Talvez a gente dê um exemplo da peça porque é de um gaúcho, mas daqui a pouco pode ser qualquer um, né? Exatamente. E não vou e não acredito e ponto final, e calço o pé e não vou. Nem pra frente nem pra trás. Mas tá com a corda do pescoço. Sim. Isso também eu também não acreditava muito em dízimo e oferta, mas eu nem era convertido lá na época. E uma vez eu dei, primeiramente R$10, 7, não lembro. Mas foi uma coisa extraordinária que quando o coração é duro, Deus trabalha muito mais ainda, né? Pedro tinha um coração duro, a conversão de Pedro foi maior que o coração dele, foi mais pesado. E Deus honra. Amém. E daí no GDP, no caso que a gente estava conversando antes, né? Então foi uma... Aí quando logo que eu vim para a igreja, deu a casa do irmão Rubens estar de líder dos jovens. E aí ele me chamou e me convidou, e eu, como eu gostava de teatro, até quando eu vim para a igreja, a gente tem essa imagem errada da igreja, sabe? Na igreja não vai ter nada. Eu tô aqui, eu faço isso, faço aquilo. Lá na igreja eu vou ter que ficar sentado no banco olhando o pastor falar. E não é assim. A nossa igreja, por exemplo, né, a gente tem grupo de teatro, tem grupo de coreografia, tem corais, tem conjuntos, bandas. Então a gente tem atividade, tem específico trabalho com os adolescentes, que é o nosso caso, sabe? Então assim... Deixa eu te pedir uma coisa aqui. Quando tu for fazer uma peça de teatro, lembra de mim. Vê se teu olhar clínico assim pra pegar os atores. Eu quero fazer uma peça de teatro. Eu acho muito legal. Muito legal. E aí então... Aí eu vim pra ir... Daí o irmão Rubens chamou quando convidou e disse, não, vamos embora. E a gente começou a fazer, e graças a Deus de lá pra cá a gente fazem em torno de 20 anos quase. Eu ia dizer, se de lá pra cá já faz 20 anos, né? 20 anos. Então já passou muita gente ali. 20 anos lidando com teatro, cara. E eu já vi algum teatro ali, até a crucificação do próprio Jesus, que foi uma peça ali também. Sim. Que era muito forte, os soldados romanos açoitando ele. Os caras entraram na peça assim, mergulhando, porque eu não reconheci os personagens, porque estavam... E sabe que é interessante que Jesus sempre apanha.
Eu fora. Sempre vou botar tudo de Jesus. Mas o Jesus tá meio gordo. Tá meio gordinho. Então, e assim, a gente tem várias. Eu tenho um testemunho do GDAP muito interessante que eu acho. É do meu irmão, não vou citar o nome porque ele não tá aqui no Salto mais, mas ele continua. Tá numa outra denominação, mas continua fazendo parte da igreja. E eu não sabia, ele me contou depois. Ele deu uma depressão muito grande nele. E tinha uns amigos deles, poucos amigos, e um dos amigos convidou ele para ir no... Sabia que tinha uma apresentação do teatro, ele ouviu falar, gostava do teatro, e ele levou ele na igreja. Só que chegou lá, era apresentação infantil. Eles tinham visto falar que tinha teatro, não sabia o que era. Como ele já estava lá, ele ficou. E ele achou interessante e filmou. E ele me contando depois, ele achou engraçado, e ele riu, sorriu, depois de 2 anos, se eu não me engano. Ele sem sorrir, ele dá risada. Então, quando ele estava na situação mais difícil, ele filmou, e inclusive me mostrou no celular, isso anos depois, que ele tinha gravado ali, naquela época que ele estava em depressão, quando ele estava muito ruim, muito mal, ele assistia aquela parte para ele se alegrar um pouco. Então são mistérios e coisas que a gente só vai ver depois. E cada um tem um chamado, né, mano? O teu chamado é para teatro, Deus te usa dessa maneira, até mesmo esse da depressão aí, através do teatro das crianças, ele, vamos dizer assim, Deus chamou Lázaro para fora da cova, chamou ele também, vem, abandona tudo e tudo se fez novo. E até porque assim, tem gente que olha o teatro, que legal, que bonito, mas não é assim, a gente tem um preparo, a gente ora, a gente, sabe, se consagra. Sim, porque claro, não é fácil. Tem algumas peças que são mais leves, tem outras que são pesadas. Sim. Mexe muito com a parte espiritual. Então a gente precisa estar preparado, precisa orar, precisa jejuar, precisa, sabe, orar bastante. Então ensaiar, não é chegar lá, vou fazer, fiz, apresentei. Não. A gente tem um preparo, a gente ensaia meses, às vezes até, para conseguir chegar naquele objetivo que a gente quer. Em determinado tempo de alguma apresentação, tu chegou a enxergar alguma coisa, uma visão ali, o próprio Espírito Santo, alguma coisa? Em apresentação assim, não, já aconteceu fatos engraçados e outros fortes. Um fato que marcou muito para mim, a gente apresentou uma peça. Eu não me recordo qual era a peça, eu sei que uma família passava por dificuldade e no final ela era ajudada. E quando terminou a peça, mas foi uma coisa, me lembrei da peça, a peça era Terra Seca. E aí e a família aquela da peça não tinha o que comer, não tinha nada. E quando terminou a peça, uma irmã me chamou. Disse assim, irmão, eu tô um pouco chocada. E eu queria falar com você, falar com o pastor, por que você colocou a minha história na peça. Só que eu não sabia, lógico, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então por isso que o teatro eu acho interessante, porque a gente leva aquilo no cotidiano, que realmente está acontecendo. Sabe? Então isso marcou bastante para mim. Outra coisa e daí, também... Mas qual que eu tô... Não, aí eu conversei com o pastor, a gente explicou a situação, era o pastor João Neri na época. Qual que foi tua resposta para ela, assim, de imediato? Não, de imediato eu disse, irmã, não foi, a gente montou uma peça, não é? Daí ela disse, não, mas a minha história é essa, eu tô passando por isso agora. E daí? E começou a chorar. Aí eu disse, não, irmã, vamos conversar com o pastor, vamos conseguir alguma coisa, ela não tinha o que comer. E aí a gente falou que era o pastor João Neri na época, o pastor, não, vamos levar alguma coisa, a gente socorreu ela. E a gente não sabia, a igreja não sabia. E ela viu a apresentação, se chocou com aquilo. Forte. E uma coisa que marcou bastante também é a história do sorvete, uma outra peça que você apresentou. Nós apresentamos em Estrela Velha, na escola, foi feito um projeto lá. E quando a gente terminou, a diretora foi lá. Deus parabéns, muito bom, legal, ótimo, que bom. Quem é que passou para vocês a necessidade falar sobre isso? Que tem uma parte que a guria se corta, ela participa do jogo Baleia Azul e se corta na peça. É bem forte essa parte. E eu disse, não, mas a gente fez uma peça sozinho, não, porque na escola o que está acontecendo é isso. E a gente não tinha acontecido. Aquilo já tinha me chocado bastante. Numa conversa posterior com o grupo, que me chocou mais ainda, é que no grupo, pessoa crente da igreja, tinha alguém que se cortava.
Rapaz. Jovem. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar preparado. Por isso que você tem que ter um preparo. Pra gente conseguir Isso daí não é de barbada, né? Sabe? Até a gente faz as coisas na obediência, diferente das demais, e é através da obediência que Deus se manifesta, né? Sim, e falar forte até mesmo na juventude hoje, que muitos não respeitam os pais, não querem nada com nada, né? Sim. O mundão tá aí oferecendo só o que não presta, que nem diz o ditado popular, só o que tem de ruim, e acabam passando por dificuldade. Sim. Acabam passando. E sobre isso que você falou agora, eu acho muito interessante que a nossa igreja tem bastante coisa para fazer. Porque se a gente não faz, não desenvolve, não ocupa eles, adolescentes, jovens, crianças, trabalhos específicos, o mundo tem. É verdade. O mundo oferece. A nossa igreja, graças a Deus, tem bastante atividade, busca, eles chamam, faz. E daí, e a visão apareceu? Não, a questão esses dias a gente estava conversando sobre o que eu disse que eu já tinha visto anjo, né? Mas não foi em peça, daí não foi em peça. Eu ajudava, um testemunho também, o irmão Rubens, lá na congregação 2. Uhum. E aí um dia a gente tinha uma campanha lá e a gente viu 2 anjos na porta. E não foi só eu que vi, mas pessoas viram. E aí aconteceu lá que um menino foi curado, o pastor Gadiel estava pregando até, e um menino voltou a andar naquela vez lá. Forte. E interessante que nesse mesmo dia foi uma glória assim total. E dali a pouco veio um carro e parou na frente da igreja. E aquele carro ficou parado ali. Tinha duas pessoas. Uma pessoa dirigindo e uma pessoa uma pessoa de branco do lado. E aí eu olhei e digo, eu vou lá ver o que está acontecendo. E na porta estava o irmão, se eu lembro o nome dele agora, pai do Zezinho, irmão Gariba. O irmão Gariba, na porta. Eu fui lá, quando eu cheguei, o irmão Gariba estava chegando no carro também. E aí a gente chegou lá, tinha uma pessoa só. Era uma senhora, chorando. Aí a gente perguntou, o que foi, o que aconteceu? Que a gente dizia, não, eu não sei. Eu saí para me matar. Meu Deus. E agora meu carro, eu cheguei nessa rua, nunca entrei nessa rua, e o meu carro travou. Ele não vai nem para frente nem para trás. Forte. E aí a gente disse, se você não quer chegar, não, eu não posso chegar. Se eu chegar, meu marido descobriu que eu tô aqui, perguntou o que era ali. A gente falou, gente, é uma igreja, a gente tá orando. Aí assim, se o marido descobre, meu marido que me mata daí. Por eu estar aqui. Caralho. Aí a gente disse, então se não quer receber uma oração, ela quis. Nós oramos por ela ali e o carro funcionou normal, ela foi embora. Nunca mais vi ela. Não tenho ideia de que quando eu vi ela a primeira vez, eu conheci ela, nunca mais vi. Não sei o que aconteceu. Ficou liberto. Mas a gente fez a nossa parte, né? Imagina só. E tinha 2 pessoas, tinha um de branco. Mas o próprio Jesus deixou ela ali na porta. E o carro dela parou na frente pra trás. Imagina só, tá dirigindo no subconsciente, tu não sabe onde é que tá indo. Daqui a pouco o carro dá uma pane, desliga. E os irmãos nem sabiam que era uma igreja ali, já vem, já prega a salvação. Aceitou Jesus, o carro ligou. Essa é a obra do Deus vivo. Então vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu joinha, compartilhe, porque cada um que vê no Podcristo é um testemunho, uma conversa diferente, uma conversa tranquila, mas tudo o que aconteceu que pode servir de exemplo para vocês, ou talvez saibam de alguém que está passando, escreva embaixo aí, né? Não deixe de escrever, porque sempre tem joelhos orando, sempre tem a igreja em oração. E para encerrar, algum outro assunto que tu queira abordar? Eu tenho que deixar um abraço pro John. Ele disse, pelo amor de Deus, fala de mim. O John é o filho mais lindo que existe, é o John. Ô John! Desculpa os outros, mas o John um abraço pro John aí. E quem sabe o John não pode Cristo aí, né? Mais pra frente. Ué. Ele toca na orquestra, canta no coral, tá seguindo, faz teatro. Então é multifuncional, faz várias funções, né? E algum versículo? O Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Amém. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltarás. Então, Giovanni, é Giovanni Vaz? Isso. Giovanni Vaz, muito obrigado por aceitar o convite, vir no Pod Cristo. Vocês que nos acompanham, muito obrigado. E até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém.